Nome quase esquecido nas páginas da história sagrada. Um homem envolto em mistério. Um homem que não conheceu a morte. Um patriarca que viveu antes do dilúvio, num tempo em que os homens ainda falavam com o céu e os anjos caminhavam entre os vivos. Entre todos os filhos de Adão, nenhum outro foi descrito com palavras tão estranhas e poderosas. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Mas o que isso significa? Quem foi realmente esse homem? E por que a sua história se tornou um dos maiores enigmas das Escrituras? Hoje, vamos abrir o pergaminho das eras e descobrir a história do homem que foi levado ao céu. Enoque aparece no livro de Gênesis, capítulo 5. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Ele viveu 365 anos, número simbólico, refletindo os dias de um ano, como se sua vida tivesse sido um ciclo completo, um calendário perfeito entre o céu e a terra. Mas enquanto todos os outros patriarcas morriam, Enoque simplesmente desaparece. O nome de Enoque é citado poucas vezes na Bíblia, mas em cada menção carrega um peso incomum. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Mas essa profecia não existe em nenhum outro livro bíblico. Ela vem de um texto preservado fora do cânone. O livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque, é uma coleção de escritos apócrifos, datados entre os séculos 3 e 1 a.C. Durante séculos permaneceu esquecido, até ser redescoberto no século XVIII, preservado na Etiópia. Ali nunca foi esquecido. Até hoje o cristianismo etíope o mantém como parte de sua Bíblia. Mas no Ocidente ele foi banido. Muitos religiosos o consideraram perigoso, porque descreve aquilo que o Gênesis apenas sugere: o tempo em que os anjos desceram à terra. Segundo o livro de Enoque, houve um tempo em que os anjos celestiais chamados vigilantes foram enviados à terra para observar a humanidade. Sob a liderança de Senjasa, eles fizeram um pacto no Monte Hermon, desceram juntos e tomaram esposas humanas. 200 anjos caíram, e de sua união com as mulheres nasceram os Néfilins, gigantes guerreiros colossais que devastaram os campos, corromperam toda a terra. Esses anjos rebeldes ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: a arte da guerra, a metalurgia, a astrologia e os encantamentos. O saber divino se tornou corrupção, e a terra se encheu de violência. Do alto dos céus, Deus observou a queda dos vigilantes e o sofrimento dos homens. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então ordenou aos arcanjos Miguel, Rafael e Uriel que intervissem. Uriel avisou Noé sobre o dilúvio que viria. Miguel aprisionou os anjos rebeldes. Rafael purificou a terra do sangue dos gigantes. Mas antes do juízo final, Deus chamou um homem justo e diferente de todos os outros. Anjos desceram até Enoque e o levaram em uma jornada celestial. Ele atravessou as portas do céu e viu os reinos do firmamento, as moradas dos anjos e o trono do Altíssimo. E assim, Enoque foi enviado como profeta dos céus para advertir os anjos caídos. Enoque desceu de volta à terra e declarou: Vocês que abandonaram o céu e se deitaram com as filhas dos homens, não terão perdão. Os vigilantes pediram que intercedesse por eles, mas o decreto era irrevogável. E quando li o livro de suas súplicas, vi que não havia perdão, pois o juízo estava selado contra eles. Os anjos foram lançados nas trevas e os Néfilins destruídos pelo dilúvio. Assim, terminou a primeira corrupção da humanidade. Após cumprir sua missão, Enoque foi novamente levado ao céu.
Lá, recebeu visões sobre o funcionamento do cosmos. E eu vi as câmaras do Sol e da Lua, de onde saem e para onde retornam, de acordo com as estações e tempos fixados. Ele contemplou os 7 céus, os movimentos das estrelas e os registros do destino das almas. Por sua fidelidade, Deus o transformou em um escriba celestial, aquele que anota as palavras do Altíssimo. Nas tradições judaicas posteriores, Enoque se torna o anjo supremo Metatron, o príncipe da presença, o mais próximo do trono de Deus. Enoque foi elevado ao mais alto dos céus, e seu nome foi chamado Metatron, o mais próximo do trono da glória. Metatron é descrito como aquele que mede o universo e guarda o livro da vida. Com o tempo, o livro de Enoque foi proibido nas igrejas ocidentais, considerado perigoso e excluído do cânone bíblico. Mas cópias sobreviveram no Oriente e foram redescobertas entre os manuscritos do Mar Morto em 1947, confirmando a sua antiguidade. Muitos dos primeiros cristãos o conheciam. Pais da igreja, como Tertuliano e Orígenes, o citaram, e o apóstolo Judas o mencionou em sua epístola. O livro descreve um mundo anterior ao dilúvio, um tempo em que o limite entre o divino e o humano ainda era tênue. Após registrar tudo o que viu, Enoque foi levado novamente pelos anjos. Assim termina sua história, sem morte, sem túmulo, um homem que subiu aos céus e nunca mais voltou. Com o passar dos séculos, Enoque se tornou um símbolo universal. Para os hebreus, o exemplo do justo perfeito. Para os cristãos, um prenúncio da ressurreição. Para os místicos, o primeiro iniciado no conhecimento divino. Seu nome também aparece no Alcorão, identificado como o profeta Idris. Hoje, Enoque é estudado como figura histórica, simbólica e literária. Sua presença atravessa o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ligando tradições separadas por milênios. A trajetória de Enoque, do patriarca ao escriba celestial, permanece um dos capítulos mais antigos e intrigantes da fé humana.